E aí, galerinha, beleza? Nós vamos falar da agricultura no Brasil. Nós vamos falar um pouquinho desse ramo extremamente importante para o Brasil. Vale destacar, bonitos, que a agricultura no Brasil, ela basicamente é o que estrutura a economia da nação. É muito curioso a gente pensar que, embora muitos economistas falam, digam, argumentam que a economia do Brasil é uma economia que saiu daquela ótica agrária exportadora e se tornou urbana e industrial, devido às indústrias que aqui chegaram, sobretudo do final da década de 50 até hoje, eu ainda tenho as minhas dúvidas em afirmar isso. O Brasil continua ainda sendo um grande país agrário exportador. Basta analisar, gente. Nesse último ano, nesse ano que passou, em 2016, a agricultura, a agropecuária, foi o setor da economia nacional que fechou com um superávit, ou seja, fechou sem dever, fechou num saldo positivo, diferente das outras estruturas econômicas que estão no Brasil, que fechou com um déficit muito grande. Então, só por essa ótica a gente já começa a perceber o quanto a agricultura no Brasil é muito importante. Aliás, é bem curioso que ontem eu dando aula para outra sala, a galera virou e falou assim: olha, professor, é fácil, a agricultura ela trabalha com um elemento que as pessoas precisam, o alimento. Então, ter crise alimentar, ter crise na produção de alimentos é bem difícil. E a gente tem que também imaginar que a agricultura, a pecuária, ela não produz só alimento. Aliás, nesse contexto global, talvez é o que ela menos produz. Ela produz matéria-prima, como também pode produzir comida. E o caso do Brasil é um caso muito curioso, porque nós sabemos, gente, que desde a chegada dos portugueses aí há mais de 500 anos atrás, em 517 anos atrás, o Brasil ele sempre se estruturou com um regime agrícola muito forte. Entretanto, quando eu falo regime agrícola muito forte, eu não estou querendo falar que é um regime agrícola justo, que é um regime agrícola bem distribuído, que é um regime agrícola que atenda a todas as pessoas. Claro que não. Um regime agrícola forte, de economia forte, de produção forte. Isso é muito importante porque, historicamente, o Brasil ele sempre se findou pela estrutura econômica agrícola. Basta analisar aí a própria produção. Quer ver? Veja só. O europeu, o português, chegou aqui no Brasil, já de cara ele começa a explorar o pau-brasil. Mas foi um processo econômico, num contexto social bem grande, muito curto. Durou aí 30 anos. Então o cara explorou de 1500 até 1530 aproximadamente. E quando ele percebeu a necessidade que este país poderia dar muito dinheiro, quando ele percebeu a necessidade que esse país poderia dar uma estrutura econômica muito grande, ele basicamente estruturou o português aqui no Brasil, a agricultura, por meio das capitanias hereditárias. Vejam só, as capitanias hereditárias já foram uma estrutura formada, extremamente desigual, a gente já vai dar um destaque a isso, para a agricultura. E de lá a gente sabe que todo o sistema econômico colonial brasileiro seguiu dessa maneira. Gente, pode falar bem, pode falar mal, mas o sistema econômico brasileiro ele é muito fundado na agricultura. Veja só, cara, eu tô repetindo para vocês, mas exatamente para entrar. Vou dar um outro elemento. Cara, quando você pega a história colonial brasileira, era aquele regime agrícola muito bem definido. Plantação de cana-de-açúcar, mão de obra escrava e exportação. Ponto. Era esse regime agrícola. E, digo mais, até hoje é desta maneira. Então, em agricultura, o Brasil ele é muito eficiente. O Brasil ele é muito bom naquilo que ele se propõe a fazer.